Canto 1, capítulo 3, verso 29. Janmaguhyang bhagavato yaetad parayato naraha shayang pratar grenan bhaktya dukkhagramaad vimuchyate. Tradução: quem quer que cuidadosamente recite os misteriosos aparecimentos do Senhor com devoção de manhã e à tarde, alivia-se de todas as misérias da vida. Significado: na Bhagavad Gita, a personalidade de Deus declara que qualquer um que conheça os princípios do nascimento e atividades transcendentais do Senhor voltará ao Supremo após libertar-se deste tabernáculo material. Assim, pelo simples fato de conhecer o caminho misterioso da encarnação do Senhor neste mundo material, uma pessoa pode liberar-se do cativeiro material. Portanto, o nascimento e atividades do Senhor, como ele manifesta para o bem-estar das pessoas em geral, não são comuns. São misteriosos e apenas desvenda-se o mistério para aqueles que cuidadosamente tentam aprofundar-se no assunto mediante devoção espiritual. Desse modo, se obtém liberação do cativeiro material. Aconselha-se, portanto, a todos que simplesmente recitem esse capítulo do Bhagavatam, com as descrições do aparecimento do Senhor em diferentes encarnações, com sinceridade e devoção, que poderão obter compreensão do nascimento e atividades do Senhor. A própria palavra Vimukti, ou liberação, indica que o nascimento e atividades do Senhor são todos transcendentais. De outra forma, simplesmente por recitá-los, uma pessoa não poderia alcançar liberação. Eles são, portanto, misteriosos, e aqueles que não seguem as regulações prescritas do serviço devocional não têm direito a penetrar nos mistérios de seus nascimentos e atividades. Canto 1, capítulo 3, verso 30. Etadrupang bhagavato yarupasya chidatmanaha maya gunairvirachitang mahadadibhiratmani. Tradução: a concepção da forma universal Virat do Senhor, como aparece no mundo material, é imaginária. Ele capacita os menos inteligentes, os neófitos, a ajustarem-se à ideia de que o Senhor tem forma. Mas, na verdade, o Senhor não tem forma material. Significado: a concepção do Senhor, conhecida como Vishvarupa ou Viratrupa, não é mencionada propositalmente junto às várias encarnações do Senhor, porque todas as encarnações do Senhor acima mencionadas são transcendentais e não há vestígio de materialismo em seus corpos. Não há diferença entre o corpo e o eu, como acontece na alma condicionada. A Viratrupa é conhecida para aqueles que são apenas adoradores neófitos. Para eles, a Viratrupa material é apresentada, e isto será explicado no segundo canto. Na Viratrupa, as manifestações materiais de diferentes planetas são concebidas como suas pernas, mãos, etc. Na verdade, todas essas descrições são para os neófitos. Os neófitos não podem conceber nada além da matéria. A concepção material do Senhor não é incluída na lista de suas formas reais. Como Paramatma ou Superalma, o Senhor está dentro de todas e cada uma das formas materiais, mesmo dentro dos átomos, mas a forma material externa é apenas uma imaginação, tanto para o Senhor quanto para o ser vivo. As formas atuais das almas condicionadas também não são reais. A conclusão é que a concepção material do corpo do Senhor como Virat é imaginária. Tanto o Senhor quanto os seres vivos são espíritos vivos e têm corpos espirituais originais. Canto 1, capítulo
capítulo 3, verso 31. Yatha nabhasi megha ugho renurva parthivo nile evang drashtaridrishyatvam aropitam abuddhibhi. Tradução. As nuvens e a poeira são transportadas pelo ar, mas as pessoas menos inteligentes dizem que o céu está nublado e o ar está sujo. De forma semelhante, eles também implantam concepções corpóreas materiais no eu espiritual. Significado. Aqui confirma-se que, com os nossos olhos e sentidos materiais, não podemos ver o Senhor, que é todo espírito. Não podemos sequer detectar a centelha espiritual que existe dentro do corpo material do ser vivo. Vemos a cobertura externa do corpo ou da mente sutil do ser vivo. Mas não podemos ver a centelha espiritual dentro do corpo. Assim, somos levados a aceitar a presença do ser vivo ao perceber a presença de seu corpo grosseiro. De modo semelhante, aqueles que querem ver o Senhor com estes olhos materiais ou com os sentidos materiais são aconselhados a meditar no gigantesco aspecto externo chamado Viratrupa. Por exemplo, quando um determinado cavalheiro vai em seu carro, que se pode ver facilmente, identificamos o carro com o homem dentro do carro. Quando o presidente sai em seu carro particular, dizemos: lá vai o presidente. Naquele instante, identificamos o carro com o presidente. Do mesmo modo, aos homens menos inteligentes que querem ver Deus de imediato, sem a qualificação necessária, mostra-se primeiramente o gigantesco cosmo material, como a forma do Senhor, embora o Senhor esteja dentro e fora. As nuvens do céu e o azul do céu são melhor apreciados dessa maneira. Embora o matiz azulado do céu e o céu em si sejam diferentes, nós concebemos a cor do céu como azul. Mas essa concepção vaga é válida somente para os leigos. Canto 1, capítulo 3, verso 32. Ataparang yadavyaktamavyogra gunabranghitam adrishta shrutavastutvat jiva yatpanarbhavaha. Tradução. Além desta concepção grosseira de forma, há outra, ou seja, a concepção sutil de forma, a qual não tem configuração formal e é invisível, inaudível e imanifesta. O ser vivo tem sua forma além dessa sutileza, pois de outro modo não poderia ter repetidos nascimentos. Significado. Assim como a manifestação cósmica grosseira é concebida como o corpo gigantesco do Senhor, da mesma forma, há a concepção de sua forma sutil, que é simplesmente compreendida sem ser vista, ouvida ou manifestada. Mas, de fato, todas essas concepções grosseiras ou sutis do corpo estão em relação com os seres vivos. Além dessas existências material grosseira ou psíquica sutil, o ser vivo tem sua forma espiritual. O corpo grosseiro e as funções psíquicas param de atuar tão logo o ser vivo deixa o corpo grosseiro visível. De fato, dizemos que o ser vivo foi embora porque ele está invisível e inaudível. Mesmo quando o corpo grosseiro não está agindo por se achar o ser vivo em sono profundo, sabemos que ele está dentro do corpo por causa da sua respiração. Assim, a saída de um ser vivo do corpo não significa que a alma viva deixa de existir. Ela existe. De outro modo, como se repetiriam seus nascimentos um após o outro? A conclusão é que o Senhor é eternamente existente em sua forma transcendental, que não é nem grosseira nem sutil, como a do ser vivo.
seu corpo não se compara de forma alguma aos corpos grosseiros e sutil do ser vivo. Todas essas concepções do corpo de Deus são imaginárias. O ser vivo tem sua forma espiritual eterna, que está condicionada apenas devido à sua contaminação material. Canto 1, capítulo 3, verso 33. Yatre me sadasadrupe pratishidhe swasangavida avidyayat manikrate iti tad brahma darshanam. Tradução. Sempre que uma pessoa experimente, através da autorrealização, que os corpos grosseiro e sutil nada têm a ver com o eu puro, nesse momento ela vê a si mesma bem como ao próprio Senhor. Significado. A diferença entre autorrealização e ilusão material é saber que as imposições temporárias ou ilusórias da energia material, sob a forma dos corpos grosseiro e sutil, são coberturas superficiais do eu. As coberturas ocorrem devido à ignorância. Tais coberturas não são efetivas na pessoa da personalidade de Deus. Saber disso convincentemente chama-se liberação, ou ver o absoluto. Isso significa que a autorrealização perfeita faz-se possível pela adoção da vida divina ou espiritual. A autorrealização significa tornar-se indiferente às necessidades do corpo grosseiro e sutil e levar a sério as atividades do eu. O ímpeto para as atividades provém do eu, mas tais atividades tornam-se ilusórias devido à ignorância da verdadeira posição do eu. Por ignorância, o interesse próprio é calculado em termos dos corpos grosseiros e sutil, e por isso desperdiça-se todo um conjunto de atividades, vida após vida. Quando, contudo, uma pessoa encontra o eu através do cultivo apropriado, as atividades do eu começam. Portanto, um homem que está ocupado nas atividades do eu chama-se Jivan Mukta, ou pessoa liberada, mesmo na existência condicional. Este estágio perfeito de autorrealização atinge-se não por meios artificiais, mas aos pés de lótus do Senhor, que é sempre transcendental. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz que está presente no coração de todos, e dele somente é que vem todo o conhecimento, lembrança ou esquecimento. Quando o ser vivo deseja ser desfrutador da energia material, fenômenos ilusórios, o Senhor cobre o ser vivo com o mistério do esquecimento, e assim o ser vivo interpreta erradamente o corpo grosseiro e a mente sutil como sendo seu próprio eu. E pelo cultivo de conhecimento transcendental, quando o ser vivo ora ao Senhor pela liberação das garras do esquecimento, o Senhor, por sua misericórdia sem causa, remove a cortina ilusória do ser vivo e, desse modo, ele realiza seu próprio eu. Ele então se ocupa no serviço ao Senhor em sua posição constitucional eterna, libertando-se da vida condicionada. Tudo isso o Senhor realiza, seja através de sua potência externa, seja diretamente pela potência interna. Canto 1, capítulo 3, verso 34. Yadyesho parata devi maya vaisharadi matihi sampanna eveti vidur mahimni sve mahiyate. Tradução.
Se a energia ilusória se atenua e a entidade viva torna-se plenamente enriquecida com o conhecimento pela graça do Senhor, então ela de imediato ilumina-se com a autorrealização e assim situa-se em sua própria glória. Significado: porque o Senhor é a transcendência absoluta, todas as suas formas, nomes, passatempos, atributos, companheiros e energias são idênticos a Ele. Sua energia transcendental atua de acordo com sua onipotência. A mesma energia age como suas energias externa, interna e marginal. E por sua onipotência, ele pode executar qualquer coisa através da atuação de alguma das energias acima. Ele pode transformar a energia externa em interna por sua vontade. Portanto, por sua graça, a energia externa, que é empregada para iludir aqueles seres vivos que assim o desejam, atenua-se pela vontade do Senhor, em termos de arrependimento e penitência para a alma condicionada. E a mesmíssima energia então age para ajudar o ser vivo purificado a progredir no caminho da autorrealização. O exemplo da energia elétrica é muito apropriado a este respeito. O eletricista perito pode utilizar a energia elétrica tanto para aquecer quanto para refrigerar, por meio de um simples ajuste. Analogamente, a energia externa, que agora confunde o ser vivo com a continuação de nascimentos e mortes, transforma-se em potência interna pela vontade do Senhor, para levar o ser vivo à vida eterna. Quando um ser vivo é assim agraciado pelo Senhor, ele situa-se em sua própria posição constitucional para desfrutar da vida espiritual eterna. Canto 1, capítulo 3, verso 35. Evang janmani karamani yakaratur ajanasya cha varnayanti sma kavayo veda guhyani hratpatehi. Tradução: desse modo, os homens eruditos descrevem os nascimentos e as atividades do não-nascido e inativo, que é indesvendável mesmo nas literaturas védicas. Ele é o Senhor do coração. Significado: tanto o Senhor quanto a entidade viva são, por essência, completamente espirituais. Portanto, ambos são eternos e nenhum deles tem nascimento e morte. A diferença é que os assim chamados nascimentos e desaparecimentos do Senhor são distintos daqueles dos seres vivos. Os seres vivos que nascem e então novamente morrem estão atados pelas leis da natureza material. Mas os assim chamados aparecimento e desaparecimento do Senhor não são ações da natureza material, mas sim demonstrações da potência interna do Senhor. Eles são descritos pelos grandes sábios para o propósito da autorrealização. Na Bhagavad Gita, o Senhor afirma que seu dito nascimento no mundo material e suas atividades são completamente transcendentais. E pela simples meditação nessas atividades, podemos alcançar a realização de Brahman e assim nos libertar do cativeiro material. Nos Shrutis se diz que o não-nascido parece nascer. O Supremo nada tem a fazer, mas por ser onipotente, tudo é executado por ele naturalmente, como se fosse feito de maneira automática. De fato, o aparecimento e desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus e suas diferentes atividades são todos confidenciais, mesmo nas literaturas védicas. Todavia, são revelados pelo Senhor para conceder misericórdia às almas condicionadas. Devemos sempre tirar proveito das narrações das atividades do Senhor, que são meditações sobre o Brahman na forma mais conveniente e saborosa.
Canto 1, capítulo 3, verso 36. Sava idang vishvamamogha lila, shrijatyavatyatina sajjatesmin, bhuteshu chantarhita atmatantra, shadvargikang jighrati sadguneshaha. Tradução. O Senhor, cujas atividades são sempre imaculadas, é o Senhor dos 6 sentidos e é plenamente onipotente, com 6 opulências. Ele cria os universos manifestos, os mantém e os aniquila, sem ser afetado de maneira alguma. Ele está dentro de todo ser vivo e é sempre independente. Significado. A diferença primordial entre o Senhor e as entidades vivas é que o Senhor é o Criador e as entidades vivas são criadas. Aqui ele é chamado de Amoga Lila, que indica que não há nada de lamentável em sua criação. Aqueles que criam distúrbios em sua criação são eles mesmos perturbados. Ele é transcendental a todas as aflições materiais, porque é pleno de todas as 6 opulências, a saber, a riqueza, o poder, a fama, a beleza, o conhecimento, a renúncia, e assim, ele é o Senhor dos sentidos. Ele cria esses universos manifestos a fim de resgatar os seres vivos que estão dentro deles, padecendo das 3 espécies de misérias. Ele mantém os universos e, no devido tempo, os aniquila, sem ser sequer levemente afetado por tais ações. Ele está ligado a esta criação material muito superficialmente, assim como uma pessoa cheira o odor sem estar em contato com o objeto odorífero. Elementos agnósticos, portanto, nunca podem aproximar-se dele, a despeito de todos os esforços. Canto 1, capítulo 3, verso 37. Nachasya kaschin nipunena dhatur avaiti jantu kumanisha uti namani rupani manovachobhi santanvato natachariyam ivagyaha. Tradução. Os tolos, com pobre fundo de conhecimento, não podem entender a natureza transcendental das formas, dos nomes e atividades do Senhor, que está atuando como um ator em um drama. Tampouco eles podem expressar tais coisas, nem suas especulações, nem suas palavras. Significado. Ninguém pode descrever adequadamente a natureza transcendental da verdade absoluta. Por isso se diz que ele está além da expressão da mente e da fala. E todavia há certos homens, com um pobre fundo de conhecimento, que desejam entender a verdade absoluta através da especulação mental imperfeita e da descrição falha de suas atividades. Para o leigo, suas atividades, aparecimento e desaparecimento, seus nomes, suas formas, sua parafernália, suas personalidades e todas as coisas relativas a ele são misteriosas. Existem 2 classes de materialistas, os trabalhadores fruitivos e os filósofos empíricos. Os trabalhadores fruitivos praticamente não têm informação da verdade absoluta. E os especuladores mentais, após frustrarem-se nas atividades fruitivas, voltam-se para a verdade absoluta e tentam conhecê-lo por especulação mental. E para todos esses homens, a verdade absoluta é um mistério, assim como o truque do mágico é um mistério para as crianças. Sendo iludidos pelo truque do Ser Supremo, os não devotos, que talvez sejam muito destros em trabalho fruitivo e especulação mental, estão sempre na ignorância. Com esse conhecimento limitado, eles são incapazes de penetrar na região misteriosa da transcendência.
Os especuladores mentais são um pouco mais progressistas do que os materialistas grosseiros ou os trabalhadores frutivos, mas porque também estão dentro do cerco da ilusão, eles tomam como certo que qualquer coisa que tenha forma, nome e atividades é apenas um produto da energia material. Para eles, o Espírito Supremo é amorfo, inominado e inativo. E porque tais especuladores mentais igualam o nome e forma transcendentais do Senhor com os nomes e formas mundanos, de fato, eles estão na ignorância. Com esse pobre fundo de conhecimento, não têm acesso à verdadeira natureza do Ser Supremo. Como se afirma na Bhagavad Gita, o Senhor está sempre numa posição transcendental, mesmo quando está dentro do mundo material. Mas os homens ignorantes consideram o Senhor como uma das grandes personalidades do mundo, e assim eles são desencaminhados pela energia ilusória. Canto 1, capítulo 3, verso 38. Saveda dhatu padaving parasya durantavirasya rathangapanehe yomayaya santataya nuvratya bhajeta tatpada sarojagandham. Tradução. Somente aqueles que prestam serviço sem reservas, ininterrupto e favorável aos pés de lótus do Senhor Krishna, que carrega a roda da quadriga em sua mão, podem conhecer o Criador do Universo em toda a sua glória, poder e transcendência. Significado. Apenas devotos puros podem conhecer o nome, forma e atividades transcendentais do Senhor Krishna, devido a estarem completamente livres das reações do trabalho frutivo e da especulação mental. Os devotos puros não desejam lucrar nada para si de seu imaculado serviço ao Senhor. Eles prestam incessantemente serviço ao Senhor espontaneamente, sem nenhuma reserva. Todos na criação do Senhor estão prestando serviço ao Senhor, indireta ou diretamente. Ninguém é exceção a essa lei do Senhor. Aqueles que estão prestando serviço indiretamente, sendo forçados pelo agente ilusório do Senhor, estão prestando-lhe serviço desfavoravelmente. Mas aqueles que lhe prestam serviço diretamente, sob a orientação de seu amado agente, estão prestando-lhe serviço favoravelmente. Esses servos favoráveis são devotos do Senhor, e pela graça do Senhor, eles podem entrar na região misteriosa da transcendência pela misericórdia do Senhor. Mas os especuladores mentais permanecem o tempo todo na escuridão. Como se afirma na Bhagavad Gita, o próprio Senhor orienta os devotos puros para o caminho da realização devido à sua constante ocupação no serviço amoroso ao Senhor, com afeição espontânea. Este é o segredo da entrada no reino de Deus. Atividades frutivas e especulação não são qualificações para a entrada. Canto 1, capítulo 3, verso 39. Ateha dhanya bhagavanta ittang yadvasudeve kiralokanathe kuravanti sarvatmakamatma bhavang no yatra bhuya paribharata ugraha. Tradução. É somente fazendo tais perguntas neste mundo que podemos ser bem-sucedidos e perfeitamente conhecedores, pois essas perguntas invocam o amor transcendental estático pela personalidade de Deus, que é o proprietário de todos os universos, e garantem 100% a imunidade contra a medonha repetição de nascimentos e mortes. Significado.
As perguntas dos sábios encabeçados por Saunaka são aqui louvadas por Sutta Goswami, devido ao mérito de sua natureza transcendental. Como já se concluiu, apenas os devotos do Senhor podem conhecê-lo com bastante profundidade, e ninguém mais pode conhecê-lo realmente. Assim, os devotos são perfeitos possuidores de todo o conhecimento espiritual. A personalidade de Deus é a última palavra da verdade absoluta. O Brahman impessoal e o Paramatma localizado, a superalma, estão incluídos no conhecimento da personalidade de Deus. Desse modo, alguém que conheça a personalidade de Deus pode automaticamente conhecer tudo sobre ele, suas multipotências e suas expansões. Assim, os devotos recebem congratulações por serem completamente bem-sucedidos. Um devoto 100% do Senhor é imune às medonhas misérias materiais de repetidos nascimentos e mortes. Canto 1, capítulo 3, verso 40. Idang bhagavantang mama puranang brahma sammitam uttama shloka charitang chakara bhagavan rishi nishreyasaya lokasya dhanyang swasjayanang mahat. Tradução. Este Srimad Bhagavatam, compilado por Srila Vyasadeva, encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas e é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Significado. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu declarou que o Srimad Bhagavatam é a representação sonora e imaculada de todo o conhecimento e história védicos. Há histórias seletas de grandes devotos que estão em contato direto com a personalidade de Deus. O Srimad Bhagavatam é a encarnação literária do Sr. Shri Krishna, e por isso não é diferente dele. O Srimad Bhagavatam deve ser adorado com o mesmo respeito com que adoramos ao Senhor. Desse modo poderemos partilhar das bênçãos últimas do Senhor, estudando-o pacientemente e cuidadosamente. Assim como Deus é toda a luz, toda a bem-aventurança e toda a perfeição, assim também é o Srimad Bhagavatam. Podemos obter toda a luz transcendental do Brahman Supremo, Shri Krishna, através da recitação do Srimad Bhagavatam, desde que ele seja recebido através do meio transparente do mestre espiritual. O secretário particular do Sr. Chaitanya, Srila Svarupa Damodar Goswami, aconselhou todos os possíveis visitantes que viessem ver o Senhor em Puri e fazer o estudo do Bhagavatam com a pessoa Bhagavatam. A pessoa Bhagavatam é um mestre espiritual fidedigno e autorrealizado, e somente através dele podemos entender as lições do Bhagavatam e alcançar o resultado desejado. Pode-se colher com o estudo do Bhagavatam todos os benefícios possíveis de serem obtidos da presença pessoal do Senhor. Ele está repleto de todas as bênçãos transcendentais do Sr. Shri Krishna, que possamos esperar do seu contato pessoal. Canto 1, capítulo 3, verso 41. Tadidang grahayamasa sutam matmavatangvaram sarva vedetihasanang sarang samudhritam. Tradução. Shri Vyasadeva o transmitiu a seu filho, que é o mais respeitado entre os autorrealizados, após extrair a nata de todas as literaturas védicas e histórias do universo. Significado. Homens com um pobre fundo de conhecimento aceitam a história do mundo somente a partir da época de Buda,
ou desde 600 anos antes de Cristo. E todas as histórias mencionadas nas escrituras anteriores a esse período, eles consideram como apenas histórias imaginárias. De fato, não é assim. Todas as histórias mencionadas nos Puranas, Mahabharata, etc., são histórias reais, não apenas deste planeta, mas também de milhões de outros planetas dentro do universo. Às vezes, a história dos planetas além deste mundo parece inacreditável para tais homens. Mas eles não sabem que os diversos planetas não são iguais sob todos os aspectos e que, portanto, alguns dos fatos históricos provenientes de outros planetas não correspondem à experiência deste planeta. Considerando a diferente situação de diferentes planetas e também o tempo e as circunstâncias, não há nada de admirável nas histórias dos Puranas, tampouco elas são imaginárias. Devemos sempre lembrar a máxima de que o alimento de um homem é veneno para outro. Não devemos, portanto, rejeitar as histórias dos Puranas por julgá-las imaginárias. Os grandes rishis, como Vyasa, não teriam interesse algum de pôr algumas histórias imaginárias em suas literaturas. No Srimad Bhagavatam são descritos fatos históricos selecionados das histórias de diversos planetas. Portanto, todas as autoridades espirituais o aceitam como Mahapurana. O significado especial dessas histórias é que elas estão todas ligadas às atividades do Senhor, em tempo e atmosfera diferentes. Srila Sukadeva Goswami é a mais elevada personalidade de todas as almas autorrealizadas, e ele aceitou o Bhagavatam como tema de seus estudos com seu pai, Vyasadeva. Srila Vyasadeva é a grande autoridade, e sendo o tema do Srimad Bhagavatam tão importante, ele transmitiu a mensagem primeiramente a seu grande filho, Srila Sukadeva Goswami. Ele é comparado à nata do leite. A literatura védica é como o oceano de leite de conhecimento. A nata ou a manteiga é a parte mais saborosa e essencial do leite. O mesmo se aplica ao Srimad Bhagavatam, pois ele contém todas as saborosas, instrutivas e autênticas versões de diferentes atividades do Senhor e seus devotos. Não há benefício, entretanto, em aceitar a mensagem do Bhagavatam de descrentes, ateístas e recitadores profissionais que mercadejam o Bhagavatam para os leigos. Ele foi transmitido a Srila Sukadeva Goswami, que nada tinha a ver com o comércio do Bhagavatam. Ele não precisava manter despesas familiares com tal negócio. O Srimad Bhagavatam deve, portanto, ser recebido do representante de Sukadeva Goswami, que deve estar na ordem de vida renunciada, sem estorvos familiares. O leite é indubitavelmente muito bom e nutritivo, mas quando é tocado pela boca de um serpente, deixa de ser nutritivo. Ao contrário, torna-se uma fonte de morte. Analogamente, aqueles que não estão estritamente na disciplina Vaishnava não devem mercadejar este Bhagavatam e tornar-se a causa da morte espiritual para tantos ouvintes. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz que o propósito de todos os Vedas é conhecê-lo. E o Srimad Bhagavatam é o próprio Senhor Shri Krishna, sob a forma de conhecimento registrado. Portanto, ele é a nata de todos os Vedas e contém todos os fatos históricos de todos os tempos em relação com Shri Krishna. Ele é, na verdade, a essência de todas as histórias. Canto 1, capítulo 3, verso 42. Satu Shravayamasa Maharajang Parikshitam Prayo Pavishtam Gangayang Paritam Paramarshibhi. Tradução.
Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, por sua vez transmitiu o Bhagavatam ao grande imperador Parikshit, que se sentou rodeado de sábios às margens do Ganges, esperando a morte, sem comer nem beber. Significado: todas as mensagens transcendentais são recebidas apropriadamente da corrente de sucessão discipular. Essa sucessão discipular chama-se Paramparam. Portanto, a menos que o Bhagavatam ou quaisquer outras literaturas védicas sejam recebidas através do sistema Paramparam, a recepção do conhecimento não é fidedigna. Vyasadeva transmitiu a mensagem a Shukadeva Goswami, e de Shukadeva Goswami, Suta Goswami recebeu a mensagem. Deve-se, por conseguinte, receber a mensagem do Bhagavatam de Suta Goswami ou de seu representante, e não de qualquer intérprete irrelevante. O imperador Parikshit recebeu a informação de sua morte a tempo e imediatamente deixou seu reino e família e sentou-se às margens do Ganges para jejuar até a morte. Todos os grandes sábios, rishis, filósofos, místicos, etc., foram ali devido à posição imperial dele. Eles deram muitas sugestões sobre o seu dever imediato e, por fim, foi determinado que ele ouviria de Shukadeva Goswami sobre o Senhor Krishna. Assim, o Bhagavatam foi-lhe falado. Shripada Shankaracharya, que pregou a filosofia Mayavada e enfatizou o aspecto impessoal do Absoluto, também recomendou que todos devem refugiar-se aos pés de lótus do Sr. Shri Krishna, pois não há esperança de tirar proveito de algo através de debates. Indiretamente, Shripada Shankaracharya admitiu que o que ele havia pregado nas interpretações gramaticais floridas do Vedanta Sutra não pode ajudar ninguém na hora da morte. Na hora crítica da morte, deve-se recitar o nome de Govinda. Essa é a recomendação de todos os grandes transcendentalistas. Shukadeva Goswami tinha muito afirmado a mesma verdade, de que no fim da vida devemos nos lembrar de Narayana. Esta é a essência de todas as atividades espirituais. Em conformidade com essa verdade eterna, o Srimad Bhagavatam foi ouvido pelo imperador Parikshit e foi recitado pelo competente Shukadeva Goswami. E tanto o orador quanto o receptor das mensagens do Bhagavatam foram devidamente libertados pelo mesmo meio. Canto 1, capítulo 3, verso 43. Krishne Swadhamo Pagate Dharma Jnana Dibhi Saha Kalau Nashtadrishamesha Puranarko Dhunoditaha. Tradução. Este Bhagavad Purana é brilhante como o sol e surgiu logo depois que o Sr. Shri Krishna partiu para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento, etc. As pessoas que perderam sua visão devido à densa escuridão da ignorância da era de Kali iluminar-se-ão com este Purana. Significado. O Sr. Shri Krishna tem sua Dhamma ou morada eterna, onde ele se diverte eternamente com seus eternos companheiros e parafernália. E sua morada eterna é uma manifestação de sua energia interna, ao passo que o mundo material é uma manifestação de sua energia externa. Quando desce ao mundo material, ele se revela com toda a parafernália em sua potência interna, que é chamada Atma Maya. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz que desce por intermédio de sua própria potência, Atma Maya. Sua forma, nome, fama, parafernália, morada, etc., não são, portanto, criações da matéria.
Ele desce para redimir as almas caídas e para restabelecer códigos de religião que são diretamente decretados por ele. Exceto Deus, ninguém pode estabelecer os princípios da religião. Somente ele ou uma pessoa apropriada por ele, dotada de poder, pode ditar os códigos da religião. Verdadeira religião significa conhecer Deus, nossa relação com ele e nossos deveres em relação a ele. E conhecer, enfim, nosso destino após deixar este corpo material. As almas condicionadas que estão na armadilha da natureza material dificilmente tomam conhecimento de todos esses princípios de vida. A maioria delas são como animais, ocupados em comer, dormir, temer e acasalar-se. Elas estão, na maioria das vezes, ocupadas em gozo dos sentidos, sob a pretensão de religiosidade, conhecimento ou salvação. Elas são ainda mais cegas na atual era de desavenças, ou Kali Yuga. No Kali Yuga, a população é apenas uma edição régia dos animais. Elas nada têm a ver com conhecimento espiritual ou vida religiosa divina. Elas são tão cegas que não podem ver nada além da jurisdição da mente sutil, inteligência ou ego, mas têm muito orgulho do seu avanço em conhecimento, ciência e prosperidade material. Elas podem arriscar suas vidas para tornar-se um cão ou porco, logo após abandonarem o corpo atual, pois perderam completamente a visão da meta última da vida. A personalidade de Deus Shri Krishna apareceu perante nós um pouco antes do início da Kali Yuga e retornou a seu lar eterno praticamente no começo da Kali Yuga. Enquanto esteve presente, ele revelou tudo através de suas diferentes atividades. Ele falou a Bhagavad Gita especificamente e erradicou todos os pretensos princípios de religiosidade. E antes de partir deste mundo material, ele dotou Shri Vyasadeva de poder, através de Narada, para compilar as mensagens do Srimad Bhagavatam. E assim, tanto a Bhagavad Gita quanto o Srimad Bhagavatam são como archotes acesos para as pessoas cegas desta era. Em outras palavras, se os homens desta era de Kali querem ver a luz verdadeira da vida, eles devem recorrer apenas a esses dois livros e sua meta de vida será cumprida. A Bhagavad Gita é o estudo preliminar do Bhagavatam e o Srimad Bhagavatam é o sumum bonum da vida, o Senhor Shri Krishna personificado. Temos, portanto, que aceitar o Srimad Bhagavatam como a representação direta do Senhor Krishna. Aquele que pode ver o Srimad Bhagavatam também pode ver Shri Krishna em pessoa. Eles são idênticos. Canto 1, capítulo 3, verso 44. Tatra kirtayato vipra viprarshir bhurite jasa ahang chadhyagamang tatra nivishtas tadanugrahat sohang va shravayishyami yathadhitam yathamati. Tradução. Ó Brahmanas eruditos, quando Shukadeva Goswami recitou o Bhagavatam ali, na presença do imperador Parikshit, eu o ouvi com profunda atenção e assim, por sua misericórdia, aprendi o Bhagavatam com aquele grande e poderoso sábio. Agora tentarei transmitir-vos a mesmíssima coisa, conforme aprendi com ele e a tenho compreendido. Significado. Podemos, por certo, ver diretamente a presença do Senhor Shri Krishna nas páginas do Srimad Bhagavatam, se o ouvirmos de uma grande alma autorrealizada como Shukadeva Goswami. Não podemos, contudo, aprender o Bhagavatam com um recitador farsante e mercenário, cuja meta de vida é ganhar dinheiro com tal recitação e empregar o ganho em indulgência sexual. Ninguém que esteja associado com pessoas ocupadas em vida sexual pode aprender o Srimad Bhagavatam. Este é o segredo para se aprender o Bhagavatam.
Tampouco pode alguém aprender o Bhagavatam com uma pessoa que interprete o texto baseada em sua erudição mundana. Temos que aprender o Bhagavatam com o representante de Shukadeva Goswami e mais ninguém se quisermos realmente ver o Senhor Shri Krishna em suas páginas. Este é o processo e não há alternativa. Shuta Goswami é um representante fidedigno de Shukadeva Goswami, porque deseja apresentar a mensagem que recebeu do grande Brahmana erudito. Shukadeva Goswami apresentou o Bhagavatam tal como ouviu de seu grande pai, e assim também Shuta Goswami está apresentando o Bhagavatam tal como ouviu de Shukadeva Goswami. O simples ouvir não é tudo. Deve-se assimilar o texto com adequada atenção. A palavra nivista significa que Shuta Goswami bebeu o suco do Bhagavatam através dos seus ouvidos. Este é o verdadeiro processo de receber o Bhagavatam. Devemos ouvir com concentrada atenção da pessoa certa, e então poderemos imediatamente perceber a presença do Senhor Krishna em cada uma das páginas. Menciona-se aqui o segredo para conhecer o Bhagavatam. Ninguém pode prestar atenção concentrada se não for de mente pura. Ninguém pode ser puro na mente se não é puro na ação. Ninguém pode ser puro na ação se não é puro em comer, dormir, temer e acasalar-se. Mas, de alguma forma, se alguém ouve com profunda atenção da pessoa certa, logo no início poderá, com toda a certeza, ver o Senhor Shri Krishna em pessoa nas páginas do Srimad Bhagavatam. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, terceiro capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Krishna é a fonte de todas as encarnações. Canto 1, capítulo 4. O aparecimento de Shri Narada. Verso 1. Vyasa uvacha iti brovanam sangstuya muninam dirgha satrinam bridha kulapati sutam bhavricha shaunako bravit. Tradução. Ao ouvir Shuta Goswami falar desse modo, Shaunaka Muni, que era o mais velho e erudito líder de todos os rishis ocupados naquela prolongada cerimônia sacrificial, congratulou-se com Shuta Goswami, dirigindo-se a ele da seguinte maneira. Significado. Em um encontro de homens eruditos, quando se fazem congratulações ou saudações ao orador, as qualificações do congratulador devem ser as seguintes. Ele deve ser o líder da casa e o homem mais velho. Ele também tem que ser vastamente erudito. Shri Shaunaka Rishi tinha todas essas qualificações, e assim levantou-se para apresentar congratulações a Shri Shuta Goswami por este ter expresso o desejo de apresentar o Srimad Bhagavatam, exatamente como ouvira de Shukadeva Goswami e como o compreendera pessoalmente. Compreensão pessoal não significa que uma pessoa deve, por vaidade, tentar mostrar sua própria erudição, tentando superar o acharya anterior. Ela deve ter plena confiança no acharya anterior e, ao mesmo tempo, deve compreender o tema tão bem que possa apresentá-lo de maneira adequada às circunstâncias particulares. O propósito original do texto deve ser mantido. Nenhum significado obscuro deve ser dele extraído. Todavia, ele deve ser apresentado de maneira interessante para a compreensão da audiência. Isso se chama realização. O líder da Assembleia Shaunaka podia estimar o valor do orador Srila Shuta Goswami simplesmente pelo seu proferir de Yataditan e Yatamati, e, portanto, ele teve muito prazer em congratular-se com ele em êxtase. Nenhum homem erudito deve desejar ouvir uma pessoa que não represente o acharya original. Desse modo, o orador e a audiência eram fidedignos nesse encontro, onde o Bhagavatam estava sendo recitado pela segunda vez.
Este deve ser o padrão da recitação do Bhagavatam para que o verdadeiro propósito possa ser alcançado sem dificuldade. A menos que essa situação seja criada, a recitação do Bhagavatam para propósitos estranhos é esforço inútil, tanto para o orador quanto para a audiência. Canto 1, capítulo 4, verso 2. Shaunaka uvacha, Sutta Sutta Mahabhaga, Vadano Vadatangavada, Katang Bhagavating Purnayang, Yadaha Bhagavain Shukaha. Shaunaka disse: Ó Sutta Goswami, tu és o mais afortunado e respeitado entre todos aqueles que podem falar e recitar. Relata, por favor, a piedosa mensagem do Srimad Bhagavatam, que foi proferida pelo grande e poderoso sábio Shukadeva Goswami. Significado: Shaunaka Goswami dirige-se aqui 2 vezes a Sutta Goswami em sinal de grande júbilo, porque ele e os membros da Assembleia estavam ansiosos por ouvir o texto do Bhagavatam proferido por Shukadeva Goswami. Eles não estavam interessados em ouvi-lo de uma pessoa farsante, que o interpretasse a seu próprio modo, para satisfazer seus propósitos pessoais. Geralmente, os assim chamados recitadores do Bhagavatam são ou leitores profissionais ou assim chamados impersonalistas eruditos, que não podem penetrar nas atividades pessoais e transcendentais da pessoa suprema. Tais impersonalistas distorcem alguns significados do Bhagavatam para corresponder e apoiar seus pontos de vista impersonalistas. E os leitores profissionais vão imediatamente ao 10º canto para explicar incorretamente a parte mais confidencial dos passatempos do Senhor. Nenhum desses recitadores são pessoas fidedignas na recitação do Bhagavatam. Somente alguém que esteja preparado para apresentar o Bhagavatam à mesma luz de Shukadeva Goswami, e somente aqueles que sejam preparados para ouvir Shukadeva Goswami e seu representante, são participantes autênticos na discussão transcendental do Srimad Bhagavatam. Canto 1, capítulo 4, verso 3. Kasmin yuge pravritte yang sthane vakena hetuna, kuta sanchodita krishna kritavan sanghitang munihi. Tradução: Quando e onde esta literatura primeiramente apareceu? E por que foi compilada? De onde Krishna Dvaipayana Vyasa, o grande sábio, obteve inspiração para compilá-la? Significado: Por ser o Srimad Bhagavatam a contribuição especial de Srila Vyasadeva, o erudito Shaunaka Muni faz muitas perguntas sobre ele. Eles sabiam que Srila Vyasadeva já havia explicado o texto dos Vedas de várias maneiras, até explicá-lo como Mahabharata, para a compreensão das pessoas menos inteligentes, como as mulheres, Shudras e membros caídos da família dos 2 vezes nascidos. O Srimad Bhagavatam é transcendental a todos eles, porque nada tem a ver com qualquer coisa mundana. Assim, as perguntas são muito inteligentes e relevantes.